a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa sempre iluminar a nossa vida, o nosso coração, e a gente tenha palavras de Deus, palavras de vida, para todos, E a começar de nós, mesmo que precisamos muito, da proteção do nosso Deus. Vamos orar, pedindo a orientação de Deus, do seu santo e doce Espírito, para que nos ajude, ilumine a nossa mente, a nossa fala e os nossos ouvidos também. Oremos. Ó Pai eterno, Tu és maravilhoso, cheio de bondade e misericórdia. Queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Senhor, primeiramente, sabendo que em tudo, Senhor, Tu tens nos guardado, nos ajudado, preservado a nossa vida, com um objetivo só, Deus, para que a gente possa ser instrumentos na Tua mão, usados pelo Teu Santo Espírito, e possa dar conforto, Senhor, e mostrar o caminho para as pessoas, Senhor, para todas as pessoas, Senhor, que vão nos ouvir, que vão assistir esse vídeo também. Guarda a nossa vida, Senhor, produz em nós o fruto, Senhor, do Teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos abrir, ou acompanhar em Colossenses, a carta aos Colossenses, capítulo 1. A gente vai do verso 3 até o 12. Colossenses, capítulo 1, do 3 ao 12, que diz assim: Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Glória a Deus. A ação de graças e petição pela Igreja. Ação de graças e petição pela Igreja. Na lição, começaremos o trabalho de análise da mensagem dirigida aos irmãos colossenses. Primeiro Paulo agradece ao Senhor a fé dos seus leitores e, ao mesmo tempo, chama-os a permanecer leais à mensagem apostólica. Em seguida faz uma oração de petição por eles. Começa justamente falando e agradecendo pela igreja. Como é bom,
quando a gente acompanha as pessoas a quem nós outrora pastoreamos ou conhecemos, saber que eles estão trilhando o caminho de Deus, né? Você fala assim, nossa, eu passei por lá, ensinei, deixei a palavra da verdade, e eles estão seguindo direitinho. E essa gratidão, né, que Paulo tem, olha para a igreja de Colossos e vê ali, né, uma igreja fiel, perseverante, né, que está resistindo, né, às heresias que estavam circulando já em torno das igrejas cristãs, sempre, né? Percebem que, como é interessante, né? Junto com a palavra de Deus, cresce também o perigo dissimulado. Eu vou colocar assim, porque muitas vezes essa heresia, ela parece até com fundo de verdade, né? Que aparenta ser, mas não é, e vai confundindo o coração, a mente dos irmãos, e vão seguindo. E se não acordarem, né, ou alguém não chamar atenção ou fazer alguma instrução, vai caindo, né, numa prática que parece normal. Quando vê, né, daí por isso que é muito complicado quando as pessoas já vão seguindo as heresias, elas não conseguem mais voltar para a verdade, porque aquilo foi tão bem plantado, enraizado ali no coração das pessoas, que a impressão, eu falei numa das lições anteriores, a impressão é que a verdade que está sendo falsa, né? A verdade que deveria entrar no coração e logo mostrar para as pessoas que é aquilo que é real, mas foi tão bem plantada as coisas erradas, heresias, que parece que a verdade é mentira e a mentira fica no lugar da verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. E aquela igreja era uma igreja formada por verdadeiros cristãos, né? Paulo combina aqui 3 elementos da espiritualidade cristã que fazia apresentar uma básica e suficiente descrição do genuíno cristão. Primeiro, a fé em Cristo Jesus. A fé dos crentes de Colossos, tal como a verdadeira fé, não é simplesmente uma crença, não é simplesmente uma crença em Jesus, nem é a fé nascida apenas da compreensão intelectual acerca da existência do Pai e do Filho. Trata-se de uma fé vivida em Jesus, que se move, desenvolve e cresce. Olha que interessante, né? Essa fé que é vivida realmente, vivida é praticada, né? Ela tem um desenvolvimento, ela desenvolve, ela cresce, ela amadurece, ela não fica parada, queridos. Então o que a gente vê, né, por aí a gente fica justamente triste com os dias de hoje, em perceber. E a gente sabe de fato o porquê que não desenvolve, né? Porque muitas vezes a gente está maquiando, está não sabendo justamente orientar as pessoas biblicamente aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida, para os nossos corações. E se é uma fé vivida, ela já é guardada de um monte de situações, principalmente do erro.
tanto em relação à doutrina quanto à prática também. Daí ela não se confunde, né? Da verdadeira doutrina, da falsa doutrina, e em relação à vida na sua prática, a vida cristã. Eu sempre tenho batido, né? Mas parece que é muito difícil das pessoas entenderem e abraçarem. Até porque é difícil as pessoas viverem e praticarem o Evangelho, porque é muito cômodo. Eu falo sempre isso na igreja, né? Gente, queridos, queridas, é muito cômodo a gente pensar que vida cristã ela se baseia em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de culto no domingo. Isso não é. Isso daí é alimentação, é compartilhamento das coisas de Deus para nos fortificar, dar a direção para a gente sair para executar as coisas de Deus. Se ela não teve um impacto, não impulsionou para que a gente realize o que Deus quer de nós, logo essa vida religiosa ela é nula. É a mesma coisa que você tivesse ido dar um passeio, né? Um passeio em qualquer outro lugar. Eu diria até que é uma adoração falsa. Como que a gente fala que adora, né, e serve a Deus, se a gente não está servindo em nada? O que é servir a Deus? O que é trabalhar para Deus? Trabalhar para Deus é cantar, é sentar no banco e cantar, ler a Bíblia, não entender nada. Isso daí não é trabalho, queridos. Né? Não existe trabalho nisso daí, né? Isso daí, como eu disse, é um compartilhamento, é um aprendizado, é um compartilhar também do corpo de Cristo que se reúne num lugar tal para colocar a gente para o serviço. Daí você aprende, né, como se você fosse diplomado, né, numa universidade de 20, 30 anos e não aprendeu nada, né, não executa nada. E a gente fala, todo mundo fica assim, que palavra maravilhosa, né, tal, mas continua no mesmo, né, continua do mesmo jeito, né, sem praticar e sem falar e sem fazer as coisas de Deus. O amor para com todos os santos é a segunda graça existente na vida dos colossenses. Era o amor, que se constitui no complemento vital e natural da fé. A fé em Cristo nos livra do nosso egoísmo e da afinidade com os pecadores e nos aproxima do povo de Deus. O nosso amor pelos irmãos é um reflexo do amor do Senhor por nós. Ele nos ama, ele vai até nós, ele se aproxima de nós. Logo, nós, como servos de Deus, sentimos o mesmo impacto de se aproximar, né, do povo de Deus, se aproximar das pessoas para comunicar esse amor. Aliás, não é só comunicar do amor, é demonstrar o amor de Deus para as pessoas. E como a gente demonstra? Praticando, né? Uma das coisas maravilhosas deixada nos evangelhos é a parábola do samaritano, né? Porque ali mostra alguém caído, né? Caído lá na estrada, que foi roubado e ferido, machucado, tá lá, jogado lá, né? Daí passa o sacerdote, olha para aquele ser e fala,
não dá, né? Se eu colocar a mão nele, eu não posso ir no templo, porque eu vou me tornar impuro, né? Então não posso, né? Fui, não te vi, né? Tô indo para a igreja. Passa o levita, né? Outro oficial, né? Do serviço do templo. Olha ali, tal, né? Eu fico até pensando se olham mesmo, né? Acho que até desviam o olhar daquilo para não ver mesmo, né? Para não fazer nada para ir para o templo, porque ele acha que é aquilo que agrada a Deus, ir para o templo. E ajudar as pessoas não, ajudar a pessoa é pecado, né? Ajudar as pessoas. Daí passa um samaritano que nem tinha costume muito de ir, né, ao templo. Olha, fala, meu Deus do céu, meu semelhante aqui, né? Pega, toma cuidado dele, né? Trata das feridas, né? E paga ainda, né? Pelo serviço e deixa lá, fala, ó, se acontecer de passar os gastos aí, quando eu voltar, eu acerto, né, contigo. Daí Jesus pergunta, quem que fez a vontade do Pai? Então as pessoas olham para esse texto, para essa parábola, não entendem nada, porque é justamente isso que a igreja, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, continua fazendo. Porque é mais importante para ele ir para a igreja do que ajudar as pessoas. Eu estou falando ali, ó, olha só o exemplo da parábola. Ele está indo, ele viu alguém precisando de ajuda, né? Você não pode usar de desculpa também, eu não vou na igreja, mas ajudo o meu próximo, né? Não dá para fazer as duas coisas, né? Mas se, por exemplo, acontecer da mesma forma, você está indo e ele usa duas figuras interessantes, né? Que é o sacerdote e é o levita, os dois que trabalham no serviço lá, quer dizer, fala, não, meu serviço do templo é mais essencial do que ajudar essa pessoa. É a mesma forma de ver equivocada nossa. Vamos tomar a figura de dois hoje, né, que opera no templo, o pastor. Vamos tomar um outro oficial, diácono. Os dois estão indo para a igreja, ele vê uma situação dessa e fala, não, o pessoal está esperando para que eu pregue lá, não posso. E daí eu deixo de fazer, porque eu acho que ir lá pregar é mais essencial do que eu ajudar o próximo. É só olhar para o texto, né? Olhar para a situação. E se um dia acontecer, qual que é mais importante? Né? Na leitura de hoje é ir pregar. Na leitura da parábola não é. Né? Vai ter outro lá, se não tiver o pastor, alguém vai ler o texto lá, e mesmo que não tenha condições de pregar, fecha o texto e continua. Né? É culto do mesmo jeito, né? O que não pode é deixar a pessoa caída lá, gente, e ter a cara de pau, né, de conseguir pregar ainda, né? Será que não vai ficar isso na cabeça dele? Puxa vida, eu estou pregando aqui e o camarada ficou caído lá, né? E às vezes a gente é cara de pau assim, né? Desvia o olhar para não ver as pessoas que precisam. A esperança que vos está preservada. Paulo também é grato a Deus pela esperança dos colossenses. Olha só que interessante, o amor procede da fé e é sustentada pela esperança, que o encoraja, renova, revitaliza e lhe dá a dimensão eterna. É através da esperança que nós vivemos. Nós olhamos para... A gente não fica parado olhando para os problemas aqui da vida, até porque isso desanimaria e você não iria avante, mas com a esperança você olha para frente, que você vai conquistar com isso, né? Vamos dizer, a gente hoje, quando fala em conquista, é conquistar a morada eterna, mas está muito mais do que morada eterna. Está no praticar a vontade de Deus.
nesse objetivo. A esperança de realizar o trabalho do Senhor, a esperança de ser obediente a Deus, de agradar a Deus. Você continua. Não posso parar agora, né? Eu tenho que continuar. Isso faz com que a gente continue na nossa caminhada. O ser humano, se ele perder a esperança, morreu. E é uma das coisas que Paulo, coloca, e a gente vai olhar lá em 1 Coríntios, 13, 7, o amor tudo espera. O que é esse tudo espera? A esperança. Ele espera por dias melhores, ele espera por algo novo acontecer. Então essa esperança é esperar também. Porque você sabe que vai mudar a situação. Quem não espera, não tem essa esperança, às vezes está tão perto, dessa mudança, mas a falta dele de esperança e essa espera, ele acaba perdendo. E a gente não vive sempre aguardando, com esperança as promessas de Deus, que tudo vai mudar, que Ele vai colocar a mão, que Jesus vai voltar, tudo, e a gente fica extasiado com as coisas daqui, anestesiado com os problemas, e a gente perde a esperança, fala, não, chega, não quero mais lutar, e começa a choramingar para a vida afora. Não. A vida do cristão, principalmente, é uma vida vivida na esperança. Senão não funciona. Por uma igreja que ouviu o verdadeiro evangelho, a esperança dos colossenses, com as 3 graças mencionadas anteriormente, que nós acabamos de dizer, era devido a terem ouvido o verdadeiro evangelho, que detém as características que nós vamos listar agora. Primeiro, a palavra da verdade. O Evangelho contém as verdadeiras boas novas que foram anunciadas um dia lá para os colossenses, pelo fiel ministério de Epáfras, que ele cita aqui, o seu conservo, É tão bonito, a gente ver esse companheirismo, de um prestigiando o trabalho do outro, falando assim, nossa, Epáfras, ele foi fiel, ele falou, direitinho, as pessoas estão seguindo direitinho lá, e deram atenção para Epáfras e não deram atenção para os falsos mestres, souberam definir, o que era verdadeiro e o que era falso, e seguiram a verdade. Chegou a todo mundo, o mundo conhecido da época, era inteirado das boas novas, da salvação em Cristo. Em cada nação já havia quem tivesse ouvido o Evangelho. E daí ele diz algo muito interessante, está produzindo fruto e crescendo. O Evangelho produz e cresce, Em qualquer lugar que seja plantado, nós precisamos plantar. Às vezes a igreja, justamente, ela espera crescimento sem plantar, queridos. Como que vai, É só a gente pensar, Até uma questão de lógica, até, Existe alguma, a não ser a erva daninha e aqueles frutos, que os passarinhos jogam a semente, mas teve que lançar a semente, Teve que ser plantada. Mas vamos cultivar lá, alfaces, pés de laranja. Como que isso vai acontecer se a gente ficar esperando, Eu quero que caia a laranja aqui nesse lugar. E não tem nenhum pé de laranja lá. Ele não plantou nenhum pé de laranja. E às vezes a gente espera que crentes encha de crente nossa igreja, de cristão, sem a gente falar nada para ninguém.
Eu falo que a gente, não sei o que acontece, não sei se é incapacidade de pensar, falta de vontade de trabalhar, falta de interesse em fazer o que é certo, que as pessoas, um dia eu falei lá, escutando, né, algumas orações, né, depois parei para atentar para a oração, pessoa pedindo para que Deus, né, trouxesse pessoas para a igreja. Fiquei imaginando, né, mas como que isso vai acontecer se a gente não convidar ninguém, a gente não falar para ninguém de Deus, né? Como que você vai querer que a igreja encha de pessoas se você não faz o seu papel de pregador e anunciador das boas novas? Né? Veja onde que chega o cúmulo nosso de comodismo, né? Ou de ignorância da palavra de Deus, não sei. Ele fala que a gente ora, mas não sabe o que, né? Não sabe como pedir, né? É só tentar, né? Muitas das nossas orações, a gente quer que Deus faça tudo, sendo que Ele deixou a igreja para fazer o serviço. Falo, qual o significado da igreja, né, se ela não faz o serviço que Jesus deixou, né? Ele deixou seus discípulos para pregar o evangelho, somos nós, né? Continuação desses discípulos. Se a igreja está aqui exclusivamente para ser testemunha da sua palavra, falar para os outros, ela não faz, como que ela quer que cresça? Não vai crescer, não vai crescer. E aliás, a falta de comprometimento com a palavra, a gente tem perdido pessoas. Falta de comprometimento com a palavra, nós temos perdido pessoas. E agora a gente quer que venha pessoas sem fazer o evangelismo pessoal. Mas Deus tem misericórdia de nós, né? Para que a gente acorde, queridos. Todas essas lições aqui é para acordar, sabe? Para a gente sair do nosso estado, da zona de conforto da nossa vida. A gente quer viver uma vida cristã sentada no banco, né? Já está calejado, tanto ficar sentado ali, né? Sentado ali, ouvindo e não entender nadinha de nada do que está sendo dito, né? Porque vai ano, vem ano, mas ninguém se importa, né? em propagar o evangelho para ninguém, né? Daí essa oração para a igreja, né? Pela igreja. Olha como é importante, né? Porque além da gente instruir, a gente ensinar, é orar por ela, né? Para que ela acorde. Se ensina e ora, né? Também. E ele pede aqui pela igreja, o que ele pede aqui? Qual o pedido de Paulo? O pleno conhecimento da sua vontade. Algumas coisas que nós acabamos de falar aqui. O pleno conhecimento da sua vontade. Toda sabedoria e entendimento espiritual, para que a gente entenda que a gente não está fazendo. Nós precisamos, queridos, aprender qual que é a verdade, qual que é a vontade de Deus. Então a gente tem que orar constantemente, Senhor, Senhor, abre o cérebro dos nossos irmãos, né, para entender que ele tem que falar de Deus para as pessoas. Uma vida de modo digno do Senhor, uma vivência com Deus de modo digno, né? Porque além do serviço que nós fazemos, que é falar de Deus, nós temos que viver uma vida direita também. Para aqueles que não ouviram, mas vejam nós, já consiga captar alguma coisa. Daí tem camarada que se diz que é evangélico, que é cristão. O camarada deve para todo mundo, briga com todo mundo,
né? Depois as pessoas falam assim, o camarada diz que é crente ainda, e o camarada acha que pode ainda recitar um versículo para o fulano, se nem ele entendeu o que significa aquilo. Ele quer recitar aquilo para as pessoas, a pessoa está olhando e falando, como que eu vou dar crédito para esse cara aí? Nós temos que ser exemplos. Uma vida frutífera. Lá no versículo 10, os crentes são lembrados de que, embora não sejam salvos pelas boas obras, foram salvos para as boas obras. Eu ouvi alguém falar uma vez, para a gente falando que a gente tem que fazer as coisas, né? Para as pessoas, tal. Mas nós não somos salvos pelo... Mas ninguém está falando isso, né? Que nós precisamos fazer para ser salvos. Nós temos que fazer porque nós fomos salvos. Se nós entendemos, né, a salvação, se nós entendemos isso, de fato, nós praticamos. Porque se a gente não pratica, Tiago fala muito, né? A fé sem obras, a fé morta, né? Porque ele fala em fé, mas ele não faz nada. Tem que ter uma vida frutífera, queridos. Fazendo, praticando. Não foi assim a vida, o ministério de Jesus? Ele saía curando as pessoas, ele saía até lá nas suas pregações, né? Demorou mais tempo lá, ele ficou preocupado em dar comida para eles. Esse pessoal está um bom tempo aqui já, né, tal, dá comida para eles, né? Então dava alimento, dava palavra confortadora e curava as pessoas, expelia demônio das pessoas. Então a atividade nossa é essa, o trabalho é esse, de fato. Não um serviço templário, queridos. Isso daí enraizou de uma forma tão absurda a nossa igreja, que é bonito, né? A gente faz da igreja o nosso palco, né? O pastor faz do púlpito o palco dele, o músico faz dos instrumentos do louvor o palco dele, mas não sai disso. Tem que ir além, né? A vida cristã tem que ser assim. Não é eu que estou falando, não é eu que estou fazendo uma interpretação tirada do nada para ficar falando aqui, mastigando. Não, das escrituras está mostrando, essa carta está mostrando, os evangelhos mostram isso. É só olhar lá, né? Olhar, pedir a direção de Deus, vai mostrar, fala assim, não fez nada, né? Você acha todo esse tempo aí que você está servindo a Deus, cantando nos domingos lá, e não está produzindo nada. O crescimento do conhecimento, no conhecimento de Deus, o crescimento espiritual é progressivo, crescendo. Quer dizer, além de fazer, ele vai aumentando, né? Isso que é interessante, né? Eu já aprendi bastante, é isso mesmo, né? E é uma das coisas que líder peca muito, principalmente pastores, né? O camarada, ele fez o seminário, fez um curso teológico, o camarada nem lê mais, né? Alguns deixam de fazer até a sua devocional diária, né? Além da preparação, da pregação, fazer a sua devocional, se alimentar, ler mais, né? Procurar sempre se atualizar e fazer mais o exercício daí, né? Desse aprendizado, que é passar para os outros e fazer algo pelos outros. E às vezes isso não acontece também. Às vezes até no conhecimento acaba tendo conhecimento teórico, né? Mas na prática também
não vai além daquilo, né? Porque as exigências religiosas tomam conta dele, e os demais, né, pertencentes à vida religiosa, cobram dos seus líderes só o que eles querem, mas quando o pastor fala e pede alguma coisa, eles não fazem. Eles cobram do pastor e quer que o pastor faça para eles, mas eles não fazem o que o pastor está pedindo, né? Mesmo, não sei se é por também não entender que o pastor é mensageiro do Senhor, se ele está falando é para eles ir fazer. Não, se não for da vontade deles, eles não vão fazer. Essa é uma experiência que eu tenho a longa data. As pessoas só fazem o que elas querem fazer. Isso desde lá, né, do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e vindo até nós. As coisas funcionam assim. É dura essa mensagem, ou tal, às vezes não dá crédito na nossa palavra. A verdade é essa: as pessoas fazem o que elas querem fazer. O que é para ser feito, elas não fazem. E nós precisamos sair disso, queridos, né? Parar, né, de ser arrogantes, de achar que sabe tudo, né? Não acreditar nas palavras que estão ouvindo. Deus está dando chance para a gente aprender, né, enquanto é dia, porque vai chegar um momento que cessou, né, o nosso aprendizado, cessou o nosso tempo aqui, e a gente foi. Eu tenho usado muito o termo hoje, né, tirado da palavra de Deus, remindo o tempo, né? Aproveita o seu tempo lá com Deus, né, gastando de uma forma, né, na hora que você não está descansando o seu corpo, a sua mente, você fazendo algo que realmente seja frutífero, né? E não jogando o tempo. Algumas vezes a gente se distrai, né? A gente dá uma relaxada, né? Um relax aí, né, nas atividades e tal, mas não pode ficar só nisso, né? Porque o tempo vai passando, ele não para, não, né? Só tem um momento que a Bíblia mostra que o tempo parou, né? Que foi Josué lá na batalha. O tempo parou até que os inimigos foram exterminados, né? Tal. Mas tirando isso que a Bíblia relata, o tempo não para. Não é para nós aí, para a gente fazer as coisas, não. Ele continua correndo. E o fortalecimento com todo o poder. A vida cristã não se alimenta da energia humana. Por isso, esse fortalecimento ocorre segundo a força da sua glória. Deus é que concede a nós, cristãos, suprimento de poder necessário. O poder só emana de Deus, né? Às vezes a gente quer fazer, executar, a gente acha que é o sabichão, né? Sabe tudo, nós vamos planejar por aqui. Queridos, né? Acho que são duas coisas aqui, né? Planejamento é necessário, mas planejamento segundo Deus, segundo a vontade dele. Antes de fazer o planejamento, tem que haver a direção de Deus, né? Porque se você for fazer um planejamento só pela sua capacidade mental, sem a direção de Deus, não vai virar, né? Vai dando um jeitinho, quadradinho, faz isso, tal, vai arrebentar lá na frente. Porque as coisas espirituais, elas só definem pelas espirituais, não é com a capacidade nossa, né? Capacidade mental do membro, do seu líder, não, capacidade de Deus. Ele pega a gente que é fraquinho, ignorante e transforma,
a nossa vida e dá o poder necessário para a execução de obra. Você pega todos aqueles discípulos apóstolos lá, né, do passado, a maioria tudo tirado de trás da rede, né? Pescadores, rudes, um coletor de impostos, né? Parece até sem significado, né? Não pega os sabichões lá, né, que sabia tudo sobre religião, né? Chama ver as pessoas ali fazendo o seu serviço diário, vem, segue-me. Deixava as coisas lá e ia seguir Jesus, né? E foram seus aprendizes, né? Seus discípulos para continuar a obra. Assim nós somos aprendizes de Jesus Cristo para a gente seguir a obra de Deus, né? Aprendiz de Deus. Se a gente vai aprender de Deus, como que a gente tem que fazer isso, queridos? Indo ao pé de Deus, seguindo as instruções de Deus. Senão a gente vai fazer tudo errado. É mais uma religião nesse mundo aqui afora. É religião cristã segundo os nossos preceitos, né? Estou dando um nome aqui, né? Agora, cristão vem de Cristo, seguidor de Cristo, então tem que ser ensinamento dele, não ensinamento tirado, né? De especulação nossa. A gratidão da igreja. Paulo pede que os colossenses tenham espírito agradecidos pelas seguintes razões. Eles foram feitos idôneos. O que é idôneos? Íntegros, corretos, honestos. Ele faz aquilo que tem que fazer. Ele é uma pessoa íntegra, reta, né? Não fica tomando desvios. Então a gente tem que agradecer, né? Pela igreja, quando se vê que as pessoas estão sendo íntegras, retas, né, no ensinamento de Deus. Daí ele usa uma expressão, lá tem a parte que lhes cabe, né? Quando ele fala da herança, né? Cada crente tem a parte que lhe cabe da herança divina. Nós somos herdeiros, né? Então nós já temos a nossa parte, né? Às vezes a gente procura alguns retornos do nosso trabalho. Aqui a gente procura alguns retornos, reconhecimentos daquilo que a gente faz. O ser humano, ele é muito preocupado com retorno. Ninguém falou nada que eu fiz, né? Eu fiz, nossa, um negócio tão bonitinho, lindo, maravilhoso, ninguém nem notou, né? Não falou que estava bonito. Precisa. Então vocês percebem que o ser humano, ele vai atrás de coisas nesse mundo espiritual, não tem significado, queridos. Porque nós já temos a parte que nos cabe, nós já temos o reconhecimento de Deus. Basta? Não basta isso? Né? A gente ter reconhecimento do Senhor dos Senhores, já ter um lugar para nós, né? Ser reconhecidos como amigos dele, né? Mas a gente quer mais, a gente quer o nosso nome, né? O nosso nome escrito aqui nas placas, aqui, não no livro da vida, né? Se o meu nome ficou lá na cabeceira do viaduto, na ponte, na praça, o grande homem, né? Isso não tem significado nenhum, queridos. Para Deus, no mundo espiritual, não. Nosso livro está escrito lá, o nosso nome está escrito lá no livro. Ser reconhecido como amigo, servo de Deus é o suficiente para isso. Recebam a herança dos santos
na luz. Queridos, né? Essa lição ela foi muito tremenda, né, que mostra, né, a vida de um servo de Deus, vendo e reconhecendo o trabalho daqueles irmãos, mas aqueles irmãos também realizando de maneira correta aquilo que Deus havia dado para eles. Assim tem que ser nós, liderança, sempre agradecendo a Deus e reconhecendo quando a igreja está seguindo realmente, né, as verdades de Deus, e os servos de Deus estão sempre procurando se aprimorar, crescendo, como falou essa lição, crescendo, prosperando, progredindo, produzindo. Tem que ser esse nosso lema, né? O lema da nossa vida tem que ser esse, querido, senão, né, nós não podemos ser reconhecidos como cristãos, mas como um religioso a mais nesse mundão, né, nesse mundo enorme aí. Que Deus nos ajude, né, a entender a sua palavra e avançar na fé. Vamos orar. Deus eterno e tremendo, a tua palavra é grande, verdadeira, eficaz, que chama a nossa atenção para verdades, Senhor, verdades que pouco nós temos feito e praticado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender isso, que muitas das coisas que nós fazemos e esperamos não tem valia nenhuma. Nós temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar para a tua palavra, olhar o sofrimento do teu filho Jesus, olhar a vida que os nossos irmãos apóstolos tiveram, pessoas consagradas, estimulados pelo poder do Santo Espírito de Deus, não tinham nem tempo de ficar se lamentando de coisas que acontecem na vida religiosa, na igreja. Eles iam. E nós queremos pedir, Senhor, que a gente também seja igual. Queremos ver uma igreja, Senhor, cheia de poder. Foi isso que o Senhor deixou para nós. A parte da herança é essa, o poder do Santo Espírito de Deus. Eu vou e deixarei o Consolador, palavras de Jesus. E foi de fato que foi realizado. Deixou o Consolador que nos orienta, que nos dá poder. Vivifica, Senhor, a tua igreja. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.